Bom, boa noite. Hoje vai ser de casa, que a gente vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre uma lição do CR, um tema. Vou estar fazendo isso para a gente manter ativo a nossa mente na nossa recuperação, tá? Para não perdermos o foco, tá certo? Uma tendência de cairmos voltarmos à negação, de retroceder. Então eu gostaria muito que a gente cuidasse disso, por isso eu estou insistindo em passar a lição e as palestras, né, para a gente estar firme no celebrando a recuperação. Eu queria falar sobre confissão hoje com vocês. E antes de eu entrar na confissão, deixa eu dar um recado, né? A gente recebeu uma orientação agora da Roseni, dizendo que vai se abrir uma exceção, porque no Celebrando era proibido fazer o grupo de passos, ou não, melhor, o grupo de apoio pela internet, né? Mas dada a realidade que estamos vivendo, nesse período vai ter essa exceção. Eles indicaram um aplicativo específico, eu ainda não baixei, vou estar vendo como é que faz. Vou estar conversando com o Rogério, com a Joviane, com a Juliana, para a gente tentar viabilizar isso e a gente conseguir fazer as nossas partilhas, né? Então, se tudo der certo, semana que vem, terça-feira, a gente faz uma live da palestra e depois a gente entra na partilha, né? A gente vai se conectar todos juntos e vamos conseguir fazer a partilha aí. Então, vamos orar para dar certo e a gente consegue fazer a manutenção dessa nossa recuperação, tá certo? Quero ler para nós o princípio 4, lembrar dele, que diz assim: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes os que têm o coração puro. Mateus 5, 8. E o passo 5 que diz assim: admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que sejam curados. Tiago 5, 16. Bom, falar de confissão é falar de um dos pilares do Celebrando a Recuperação, né? A gente se reúne para confessar, para admitir publicamente as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. É isso que a gente faz no Celebrando. É algo que eu já tenho dito, né? Existe uma ordem nisso, né? Primeiro eu confesso a mim mesmo, eu admitir, eu confesso a Deus, falo para Deus a respeito do meu pecado, e em Deus eu encontro perdão, e depois eu abro com alguém da minha confiança. Quando eu abro com alguém da minha confiança, eu estou encontrando cura emocional, né? Então, de Deus eu tenho perdão e de alguém da minha confiança eu encontro cura. E é muito importante isso, para que a qualidade da minha espiritualidade seja melhor, né? Avance mais. Eu estou lembrando agora, eu não fiz a minha apresentação, né? Oi, meu nome é Denis, sou um filho amado de Deus, eu estou me recuperando de ansiedade. Nos últimos tempos eu tenho tratado muita ansiedade. E tenho percebido como que isso afetou por muito tempo minha vida, enquanto eu negava que existia ansiedade. E a ansiedade em mim era o gatilho para uma série de outros erros. Obrigado por me ouvirem. Bom, voltando aqui para a questão do confessar, a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança, nessa ordem. Bom,
como é que acontece essa cura, né? Ah, o que nos adoece, principalmente o que afeta bastante a gente, é a culpa. Culpa é um negócio que dói, que machuca, que trava, que impede de eu acreditar em mim mesmo, de ser livre. A culpa me prende, me escraviza. A culpa é algo terrível. Só que a culpa faz parte de um processo psíquico muito importante. Por quê? Porque ela surge da minha capacidade de discernir entre certo e errado e perceber as coisas erradas que estou fazendo. Então ela tem o seu aspecto positivo. O problema é quando ela me invade e eu não consigo me ver livre dela. Quando eu não consigo viver o perdão, eu não consigo aceitar o perdão que Deus me oferece. Queria deixar um outro versículo aqui para falar disso, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma grande luta nossa é isso. É aceitar o perdão que Deus me oferece gratuitamente. Crescer numa sociedade que paga pelas coisas. Numa sociedade onde vale a meritocracia, né? Eu fiz e eu recebo pelo que eu fiz. Eu recebo o que eu mereço. E essa mentalidade, ela me atrapalha muito na minha religiosidade, na minha espiritualidade, quando Deus me oferece algo tão precioso gratuitamente. Eu fico com a sensação que eu teria que pagar, que eu tenho que fazer por merecer o perdão. Quem fez por merecer o perdão é Cristo. Então eu posso usar o mérito de Cristo e aceitar o perdão. Eu posso aceitar o perdão. Uma das coisas que também me atrapalha na minha espiritualidade, nessa questão da culpa, são os relacionamentos dentro da igreja que tem uma raiz muito nociva de legalismo. Principalmente, não sei se eu posso falar principalmente da igreja evangélica, a minha experiência dentro da igreja evangélica, né, dentro de uma igreja protestante, e o legalismo muito forte, e aí é uma mútua condenação. Sempre vi isso dentro da igreja, e isso sempre foi muito nocivo. Eu acredito que a igreja tenha adoecido muita gente emocionalmente por causa de um legalismo muito severo. E, aliás, legalismo não é bom em lugar nenhum. Vivemos o tempo da graça, né? A gente tem que aprender a viver a graça. E não no legalismo. Mas o legalismo faz isso. Assim, a gente vive numa comunidade que está acostumada a acusar, a ter frases do tipo: nossa, graças a Deus eu nunca cometi um pecado desse. Eu sou cristão, eu perdoo com muita facilidade. Cristão de verdade não sente medo. Então, várias frases do tipo: cristão de verdade X, cristão de verdade Y. E essa de cristão de verdade eu não me encaixava, eu não era um cristão de verdade nunca, né? Porque é o padrão de Cristo que o pessoal coloca. E eu não sou como Cristo, eu olho para ele como um alvo, eu quero ser como ele, mas eu não sou como ele. E essa relação de legalismo é uma relação que aumenta o processo de culpa, de escravidão da culpa, onde a culpa entra em mim de uma forma muito terrível, me fazendo mal. Então, a graça existe para me livrar da culpa. É o que está escrito: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estou livre. Bom, essa culpa e esse legalismo produz um medo, né? E o medo é um grande inimigo na minha recuperação. Em João 8, versículo 12, está escrito assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Bom, a ideia da luz na Bíblia é muito mais do que a luz física. A luz está falando de uma capacidade de conhecer, de trazer à luz o que está escondido. Isso tem a ver com a minha vida espiritual, com a minha vida emocional, né? Trazer à luz, falar disso.
E por causa do medo do que os outros vão pensar, o medo do que os outros vão dizer, o medo do julgamento alheio, a tendência é manter escondido. Então a gente vive dentro da igreja muitas vezes uma relação de hipocrisia, de máscara, onde está todo mundo fingindo que é santo e não tem santo nenhum lá. Ninguém, nem o pastor, nem ninguém. Não tem santo dentro da igreja. Isso é um ponto. Então não tem santo dentro da igreja, cadê os pecados? Estão bem escondidos. Estão bem disfarçados. Então é melhor não falar sobre isso. O que os outros vão pensar? Bom, esse medo é muito comum. Tenho esse medo até hoje, ele já foi muito maior em mim, graças a Deus está menor, mas ainda existe. Ainda existe porque eu ainda me trato também de religiosidade, ainda tenho questões do legalismo dentro de mim, do qual ainda não estou totalmente livre. Mas o caminho para a cura, para a liberdade, está quando eu consigo perceber que a minha necessidade de cura é maior do que o meu medo. Se o teu desejo de ser curado não for maior que o seu medo, então provavelmente você não vai conseguir ter muitas vantagens no Celebrando a Recuperação. O Celebrando a Recuperação te chama a coragem de enfrentar os seus medos e de se lançar, né, à fragilidade, a se expor mesmo, né? A gente procura criar um ambiente seguro, é a luta do CR. A gente consegue isso com um ótimo êxito, tem sido muito legal, mas sempre existe o risco, né, de alguém julgar, de alguém não guardar, sempre existe o risco. Não tem como viver livre desse risco. Por isso é necessário coragem, ter o desejo pela cura, né, para poder encarar esse medo aí de ser exposto e poder viver livre da culpa. Só assim a gente vai conseguir ter alívio da dor que a culpa traz. Tá? Quando a gente compartilha as nossas fragilidades, algum segredo, algo do qual eu tenho vergonha, eu falo de mim e é difícil falar sobre isso. Bom, eu estou construindo uma autoestima saudável que não está mais fundamentada nos padrões do mundo, nem nos padrões do legalismo, mas está fundamentada na verdade de Jesus Cristo, que me fez filho de Deus, filho amado de Deus. Em Cristo eu sou um filho amado de Deus. Então agora eu fundamento minha vida nessa verdade. Tá? Então isso passa a trazer alívio. Na hora que eu falo da minha dificuldade e ouço o outro falar dele, eu percebo que eu não estou sozinho, que o outro tirou a máscara, então ele não tem mais autoridade para me julgar, né? Naquele sentido do legalismo. O legalismo, a pessoa vai vestindo máscara, escondendo o pecado, e ela parece ser santa, e aí ela começa a julgar os outros. No CR, a gente vai tirando máscara, a gente vai deixando o personagem de lado, a verdadeira pessoa vai aparecendo, e nós aprendemos a ver pessoas de verdade, amando pessoas de verdade. Isso é libertador, isso traz alívio para a dor. Isso, na minha opinião, é a ideia original de igreja. É onde pessoas de verdade se relacionam. Não personagens se relacionando. Porque muitas vezes é isso mesmo. Não só dentro da igreja, mas na vida social, Facebook, então, são personagens se relacionando. Não pessoas de verdade. Porque pessoa de verdade é a pessoa que chora, que tem dor, que tem pecado. É a pessoa que expõe aquilo que em todo momento tenta esconder. Né? E o CR é isso, a gente tenta expor aquilo que a vida inteira tentamos esconder. Expor sem ser agredido. Expor e encontrar um braço aberto. Um sorriso de graça, dizendo, vamos junto. Também estou nessa, a gente vai sair, a gente vai melhorar, a gente vai crescer, a gente vai celebrar a nossa recuperação. Isso é celebrando. Traz alívio para a dor. Né? Eu acredito que partilhar também, confessar, quando a gente vive essa experiência no Celebrando, acontece um negócio extraordinário. Não existe um ambiente mais interessante para construir uma amizade do que no ambiente da fragilidade exposta, da dor, das lágrimas. A lágrima une muito.
aproxima muito. Fiz grandes amigos no Celebrando a Recuperação. Tenho amigos do Celebrando a Recuperação, nos quais me abri tanto, que posso contar nos dedos amigos fora do Celebrando aqui, aos quais me abri assim. E foi muito joia, muito joia. Então, gera intimidade. Aquela mutualidade que a Bíblia fala, uns aos outros. De pessoas amando pessoas, de pessoas vivendo em comunhão umas com as outras. Eu acredito que isso é possível quando a gente consegue falar das nossas fragilidades. Eu algumas vezes já falei na igreja que se você não conhece as fragilidades e fraquezas do seu irmão, e seu irmão não conhece as suas, vocês ainda não estão em comunhão. Não tem comunhão bíblica ainda, não é? E quando a gente começa a falar e partilhar, e o olhar do outro, o olhar do meu irmão, não é olhar de julgamento, eu começo a acreditar que assim como o meu irmão não me julgou, Deus também não me condena. Ele me perdoa de fato em Cristo Jesus. Fica mais fácil de acreditar nisso. Eu consigo alcançar esse patamar assim de me perdoar, aceitar o perdão de Deus, de viver esse perdão dentro de mim. E aprendo também a olhar para os outros com graça. Porque eu não olho mais para o outro com aquela carga do legalismo que por muito tempo me afetou. Eu olho para o outro com graça, porque eu sei que ele também está na luta, eu sei também que ele precisa melhorar. Então a gente está junto, estendendo a mão um para o outro para alcançar a estatura de Cristo. Olha, não é um caminho para a libertinagem, não. É um caminho onde encontro forças para a santificação, para ser igual a Jesus Cristo, para imitá-lo. Porque é esse o objetivo, é alcançar essa maturidade de Cristo, é chegar lá. Então, por que confessar? Por que não é melhor tentar empurrar para debaixo do tapete, esconder de mim, dos outros? Porque isso não traz cura. Vai continuar aí, vai continuar doendo, vai continuar produzindo doença. A cura está em trazer para fora. A cura está em não carregar mais isso. Em deixar as coisas de fato para trás. A gente acha que consegue deixar as coisas que para trás ficam, como Paulo falou, que deixou as coisas que para trás ficam, empurrando para debaixo do tapete. A gente não consegue. Empurrar para debaixo do tapete, a gente continua carregando. A gente vai enchendo a nossa mochila de culpa, de carga, de peso. Confessar é esvaziar essa mochila pesada, essa carga pesada que está sobre os nossos ombros. Davi falou disso, né? De que enquanto ele não confessou, ele sofreu muito interiormente. É o mesmo para nós, é o mesmo. Por isso que confessar é bom. A gente tem muita desconfiança do CR, porque acha estranho esse negócio de confessar uns aos outros, mas é bíblico. A gente leu isso agora há pouco, lendo o passo 5, né? Confessar os pecados uns aos outros. É bíblico e faz bem. Queridos, eu convido vocês a isso, a viver essa realidade do Celebrando a Recuperação. Mantenha vivo isso, mesmo que a gente ainda não consiga implantar então já as partilhas online, mantenha contato com seu padrinho, liga para ele, usa o WhatsApp para conversar com ele, conversa privada, pessoal, manda uma mensagem, confessa, e a gente vai estender a mão, a gente vai estar junto, certo? Eu tenho pedido isso para você nos ajudar, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Ajuda a gente para a gente conseguir alcançar mais inscritos e conseguir estar fazendo transmissões ao vivo pelo celular. Vai ser muito bom para nós, tá certo? Ajuda a gente aí se inscrevendo no YouTube. Até mais, tenha uma boa semana.